Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que você, esse dia, sinta a presença de Deus aí com você, que você busque a Ele, que você possa se alimentar da palavra de Deus. Nós temos a Bíblia ao acesso de todos, seja através de um aplicativo de celular, seja através dela física, nós temos acesso à vontade perfeita de Deus. Então que você possa hoje meditar na palavra, viver da palavra, comer a palavra de Deus, que ela possa entrar dentro de você e gerar frutos de arrependimento, frutos de conversão, frutos de santidade e amor de Deus sobre a tua vida. Amém? E eu convido você a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Aqui nessa passagem, Jesus, ele está falando através de parábolas a respeito do banquete de casamento. Nós estamos preparados? Você está preparado para esse casamento? Você está preparado para este banquete que o Senhor está oferecendo? Você está pronto para participar? E é isso que eu quero hoje trazer ao teu coração, a meditação nesta palavra, lá em Mateus 22. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 14, que diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então, disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos o que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que passagem forte, que parábola forte é essa? Jesus está falando aqui da importância de nós estarmos preparados. Como é importante você estar pronto. Quando nós somos convidados para uma festa de casamento, a primeira coisa que nós pensamos é a data para eu me preparar, como me preparar, se eu tenho roupa apropriada para essa ocasião, se é só uma festa, se é só um casamento no civil, eu vou usar uma roupa, se eu vou para uma festa de casamento, eu vou ter que ir com uma roupa mais social, um vestido. Se eu sou madrinha, eu vou ter que alugar um vestido, fazer cabelo, fazer maquiagem, estar de acordo com aquele lugar. Eu não vou poder chegar naquele lugar com qualquer tipo de roupa. Então, eu vou me adaptar, eu vou me adequar àquilo que eu estou sendo chamada, àquilo que eu estou sendo convidada. Eu vou trabalhar numa empresa. Vou trabalhar, por exemplo, numa linha de produção. Eu não vou conseguir trabalhar naquele lugar de salto alto e uma saia social. Eu vou de tênis, eu vou com uma roupa confortável, eu vou correr para um lado, vou correr para o outro. Eu vou trabalhar
num escritório de direito. Eu vou ter que ir com uma roupa de acordo com aquele lugar. Então, Deus aqui, Ele nos chama para participarmos de um banquete. Então, eu tenho que estar preparada para isso. Jesus está falando nessa parábola da importância de estar preparado. E preparado aqui para o reino. Pronto para ser chamado. Nós temos que estar prontos para quando Deus vier, quando Jesus voltar e nós formos chamados para este banquete, chamados para essas bodas, nós temos que estar prontos para Ele. Não podemos estar dispersos com outras coisas, fazendo outras coisas ou priorizando outras coisas. A nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. A nossa prioridade, os dias da nossa vida, tem que ser para a eternidade, para as coisas do Senhor, para aquilo que Deus nos chamou. Nós temos que buscar intensamente estarmos prontos. Lembra lá da outra parábola que Jesus fala, das noivas, das 10 virgens, 5 preparadas, outras 5 despreparadas. Jesus está falando da importância de estarmos nos preparando. Nós temos que estar, irmãos, prontos, atentos aos sinais, atentos à voz do Senhor. Nós temos que entender que é uma honra servir a Deus. É uma honra poder fazer parte deste banquete. É uma honra sentar à mesa com o Senhor. E aqui ele está mostrando, que ele está dizendo mais acima, se você ler o capítulo anterior, Jesus está falando ali com os fariseus, ali com os sacerdotes. E ele começa aqui a explanar através dessa parábola de que não havia honra, que muitos não estavam honrando, que muitos estavam levando uma vida completamente voltada para si mesmo. E ele mostra aqui a importância, porque no versículo 2, o rei, ele prepara um banquete de casamento para o seu filho. Então, o rei é digno de ser honrado. E ele está preparando um banquete para o filho dele. Então, para aquelas pessoas seria uma honra participar de um banquete desse, você ser chamado pelo rei, você receber um convite real e você ser chamado para estar sentado na mesa junto com o rei. Então, é motivo de honra, de alegria. Você tem que desmarcar tudo, deixar tudo de lado por conta do rei. Deus está nos chamando e é uma honra servirmos a Ele. Nada é mais importante do que estarmos na presença dEle. Não existe nenhum outro compromisso mais emergencial, mais importante na nossa vida do que estarmos na presença dEle. Nada pode se comparar. Nada é de igual valor. O Senhor está acima de todas as coisas. E servi-lo, para nós, tem que ser uma honra, uma alegria, uma gratidão. Deus, obrigada por eu ter sido chamada. Obrigada porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Obrigada porque eu faço parte do seu reino e é nesse reino que eu quero estar. Eu não quero sair do reino, eu não quero me desviar do reino, eu não quero ser rebelde no reino, mas eu quero fazer parte do seu reino. Fazer parte de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E aqui ele está dizendo das pessoas que não estavam nem aí. No versículo 3 ao 5, nós lemos que quando ele manda chamar, ele primeiro manda chamar que seus servos ali, ele escolhe alguns servos dele e manda confirmar com aquelas pessoas que tinham sido convidadas. Olha, você recebeu o convite, mas você não deu certeza se vai ou não, então eu estou aqui
para saber se você realmente vai estar. Porque já foi matado os novilhos, já está tudo preparado. A comida está pronta. Imagina um banquete do rei. Tem tudo. Do melhor, do extraordinário. Coisas que aquelas pessoas ali nunca nem tinham experimentado. Mas no banquete do rei tinha. Então esses servos vão lá e levam novamente ali o convite. Olha, nós estamos aqui para confirmar. E aí o que eles falam? Eu tenho que fazer minhas coisas, no versículo 5. Não lhe deram atenção, um saiu para o seu campo, outro saiu para os seus negócios. Eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que resolver aquilo. O meu dia passa muito rápido. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para as coisas do Senhor. São muitos meus afazeres, eu tenho outras prioridades. Eu tenho coisas dessa terra que eu tenho que cumprir. Eu tenho coisas, compromissos dessa terra que eu tenho que fazer, eu tenho que participar. E ontem, o que aconteceu? Nós temos aqui meu marido tem uma van que ela é usada para o trabalho. Então, nós temos essa distribuição de doces, de alimentos, e ele usa esse carro para o trabalho dele. E ela quebrou desde a semana passada. É uma luta essa van. Vive no mecânico, mais vive no mecânico do que na rua. E ela quebrou. Quebrou e o mecânico tinha falado para ele que iria ficar pronta só hoje. E ele ficou esses dias em casa, aflito, ansioso, porque tinha que trabalhar, tudo mais, falando, tá na mão de Deus. Aí, ele ligou antes, o mecânico falou, olha, já tá pronta a van, você pode vir buscar. E ela tava lá em Campinas. Aí, ontem cedo, ele foi para a rodoviária. Chegou aqui na rodoviária, perdeu o primeiro ônibus. Aí, ficou esperando o segundo ônibus, que ia sair às 10h30 da manhã. Pegou. Nisso que ele pegou esse ônibus, o ônibus quebrou lá em Jacutinga. E não tinha previsão nenhuma para que chegasse outro ônibus ou que consertasse, porque começou a sair fogo do ônibus. Porque aqui quem mora em Ouro Fino sabe a situação dos ônibus da nossa rodoviária como é. E não tinha previsão nenhuma de se arrumar aquilo ali. Aí ele ligou para mim falando o que tinha acontecido. Aí eu falei para ele assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar você, vou pegar você aí, levo você até Campinas e volto. Porque à noite tem o podcast e eu não posso deixar de honrar com esse compromisso. Tem que ser coisa rápida, te deixar aí e voltar. Tá bom. Só que quando eu cheguei lá em Jacutinga, ele tinha oferecido carona para 3 pessoas. E durante o caminho ali, nós levamos essas pessoas para Campinas e uma dessas pessoas é cristã, aí ele começou a conversar com a gente, foi falando das coisas de Deus, tudo mais, tal. Aí uma dessas outras pessoas perguntou para mim se eu podia levá-la até Jundiaí. Eu falei, eu não posso. Eu não posso te dar uma carona até Jundiaí, porque eu teria que ir até Campinas e de Campinas para Jundiaí. E Campinas para Jundiaí dá mais de 45 minutos. E se eu fosse fazer esse trajeto de 45 para ir, 45 para voltar, já era mais 90 minutos na minha viagem para voltar para casa. E eu falei para ela, eu falei assim, eu não posso, porque eu tenho podcast hoje e eu tenho que estar na minha casa, tá horário que eu tenho que preparar as coisas, eu tenho que ajeitar lá o estúdio, tudo tal. Então eu não posso, porque o Senhor é a minha prioridade. E eu senti ontem que tudo estava acontecendo para que esse podcast não acontecesse. O inimigo não queria, porque teve coisas que aconteceram depois desse podcast. Durante o podcast foi uma bênção, mas depois o Senhor derramou uma bênção na vida da Karine que participou aqui, que foi algo extraordinário da parte de Deus. Porque quando acabou o podcast, aí nós fomos lá para a sala, aí eu fiz um lanche lá para ela,
nós sentamos ali para ter um tempo de mesa e ficamos ali conversando, tudo, e ela vai se casar, né? Quem assistiu, ela fala que ela tá noiva, ela vai se casar com um missionário, com o Jefferson. E ela contando para mim das dificuldades, porque não é fácil casar, né? São muitos custos. E aí eu falei para ela, você já assistiu o podcast que eu fiz do André, Assisti. Falei, então, ele falou para mim que 5 pessoas ele iria abençoar com o casamento. E eu acho que você poderia escrever para ele, conversar com ele, né? Porque ele é um homem de Deus, eu tenho certeza que se ele deu essa palavra, ele vai cumprir até as 5 pessoas casarem, né? Aí ele falou, nossa, meu Deus, me passa o contato dele e tal, porque seria uma bênção, iria me ajudar demais. Nananana. Enfim, ele já abençoou o casamento do meu filho, né? Pagou o casamento do meu filho. Abençoou mais um casal lá da minha igreja, que também assistiram o podcast e vão casar agora em dezembro. E aí tinha ela. Aí ela escreveu para ele e ele imediatamente respondeu e falou que iria pagar mais um casamento. Glória a Deus pela vida dele, porque ele é um homem fiel e Deus tem honrado a vida dele. Honrado, porque ele também vai se casar. Em fevereiro ele vai se casar. Então Deus, ele é tão maravilhoso que Deus, ele honra aqueles que o honram. Aqueles que colocam o Senhor em prioridade. Aqueles que honram a Deus, servem a Ele em espírito e em verdade. Aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar, irmão. Não há como se arrepender disso. Porque Deus honra. Deus se alegra com aqueles que o servem, com aqueles que o buscam, com aqueles que fazem parte do seu reino e querem fazer parte dessa bodas. Então é algo tremendo, sabe? Aí eu entendi quando ela foi embora e ela escreveu para mim dizendo que ele já tinha respondido e que ele iria abençoar. Aí depois em seguida ele escreve para mim, feliz, contando que ele ia casar também. Meu Deus, eu entendi o porquê que era tanta luta naquele dia. Porque o inimigo não quer que essas coisas aconteçam. O inimigo quer fazer com que as pessoas se dispersem, que as pessoas ficam entretidas, distraídas, ocupadas com as coisas dessa terra e deixem de viver aquilo que o Senhor tem. Deixem de cumprir o seu chamado. Deixem de realizar planos de Deus aqui na terra, porque os planos de Deus são perfeitos. A Deus, o projeto de Deus, tudo começa na família. E tudo que o diabo quer é que as famílias sejam desfeitas, que os casamentos sejam quebrados, que as pessoas estejam longe uma das outras, separadas, com raiva, com mágoa. É isso que ele quer. Então ele age contra tudo isso e ele se levanta contra a nossa vida. Ontem foi uma luta. Eu voltei para casa, quase bati o carro. Tudo aconteceu, irmão. Eu cheguei aqui, o pó. Eu cheguei aqui e falei, meu Deus, tem que tomar um banho rápido e fazer o podcast. Alguma coisa tem. Alguma coisa vai acontecer. E para a glória do Senhor, aconteceu. Então, a prioridade na nossa vida, em Deus, ela é fundamental. Porque eu poderia ter chegado, desmarcado, né, ter levado essa pessoa longe e ter deixado as coisas de Deus para depois. Mas eu falei, não. Terça-feira é um dia que eu não posso me dispor a fazer outras coisas. Eu tenho que estar em jejum, eu tenho que estar em oração. Eu tenho que estar me preparando, porque são vidas envolvidas. Assim como esse devocional, são vidas envolvidas. São conversões, são livramentos, salvação. Então as coisas de Deus não podem ser levadas na brincadeira, de qualquer jeito. E aqui nessa parábola, Jesus está mostrando que existem pessoas que estão indo atrás dos seus compromissos, atrás do que para elas
é prioridade. E muitos acreditam que prioridade são as coisas da terra. Estão correndo atrás do vento, estão construindo castelinhos de areia, estão correndo atrás de coisas que são passageiras, coisas que vão ficar, coisas que não vão poder ser levadas, coisas que vão ser destruídas, que vão perder a validade, que vão perder a função. As pessoas correm tanto atrás de dinheiro, irmão, tanto atrás de dinheiro, e o dinheiro não paga tudo, não compra tudo. Vai chegar uma hora que a pessoa, por mais que ela tenha dinheiro, ela não vai ter como gastar esse dinheiro. Não vai ter como gastar. Nós vemos quando aconteceu a pandemia, quantas pessoas que morreram, não porque elas não tinham condições de pagar, mas porque a doença não lhes permitia nenhum outro tipo de recurso financeiro para isso. Então não adiantava ter dinheiro para comprar cilindros, ter dinheiro para estar num hospital, porque o vírus foi devastador. E ele levou tanto o pobre como muitas pessoas ricas. O dinheiro não pagou a saúde delas. Mas as pessoas estão correndo atrás do vento. Estão fazendo de tudo, abrindo mão de Deus, abrindo mão do reino, por dinheiro, por ocupações, por compromissos. Depois eu leio, depois eu oro, depois eu vou na igreja, depois eu busco. Primeiro eu tenho que conquistar isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo. E vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Então nós temos que estar preparados hoje. Não deixa para amanhã. Não deixa para o ano que vem. Está acabando o ano, nós já estamos praticamente em novembro. Hoje é dia 30 de outubro. Nós estamos praticamente já no final do ano. Faltam 2 meses para acabar o ano. E tem gente que tá falando assim, o ano que vem eu começo a pegar firme. O ano que vem eu começo a leitura da Bíblia. Agora já está no final do ano e vai ficar uma confusão para fazer aquela leitura anual. Já está no final. Irmão, começa hoje. Começa depois desse devocional. Não deixa as coisas de Deus para depois. Porque olha aqui, essas pessoas deixaram para depois, não deram atenção. Então as pessoas não querem perder tempo, não querem se desgastar com o Senhor. Elas acreditam que estão perdendo tempo, mas nós, diante do Senhor, quando nós fazemos as coisas para Deus, com Deus, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo de qualidade com Ele. Porque nós estamos nos desgastando, matando a nossa carne, nos enchendo do Teu Espírito. E isso não tem preço. Isso não tem medida na nossa vida. Não tem medida, porque tudo que você recebe aos pés de Jesus, ninguém tira. É a melhor parte. É buscar a melhor parte na tua vida. Marta e Maria é um exemplo para nós. Marta, ela estava ali servindo a Jesus. O que prova para nós que não é errado. Todas as vezes mostra Marta servindo Jesus. Quando Jesus vai ali visitar, depois quando elas estão dando um jantar ali de ação de graças, porque o irmão voltou à vida, ela está ali novamente servindo. Não é errado, irmão. Não é errado agir como Marta. Só que Maria está recebendo a melhor parte. Nós temos que sim servir, temos que sim fazer as coisas. Ela estava ali agradando a Jesus da forma dela. Ela estava fazendo, ela não estava ali de braço cruzado ou fazendo para outras pessoas. Tudo que ela estava fazendo ali, ela estava fazendo para Jesus. Mas estar aos pés de Jesus é o melhor lugar que nós podemos estar. Estar ali aquietada, ouvindo a palavra, recebendo, se enchendo da palavra, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, não coloque as coisas de Deus por último. Não deixe as coisas dele para depois. Hoje é dia de você reorganizar o seu tempo.
Hoje é dia de você realinhar aquilo que precisa ser colocado em prioridade, aquilo que precisa ser colocado como o principal, o essencial, que é buscar a presença de Deus. É essencial na tua vida. E ali, eles começam ali a se dispersar. Não, eu tenho compromisso, nananã, e não quer. Aí é que fala que o restante ainda, daquelas pessoas que não quiseram, eram pessoas tão más que matou os servos que foram chamar. Tem gente que não quer mesmo Jesus. Tem gente que você vai falar de Jesus, ela vai dar muitas desculpas para não ir, para não servir, para não buscar. Outras, elas vão se rebelar contra nós. Elas vão se levantar contra nós, porque são aquelas que realmente não querem. Eu quero continuar nesse caminho e assim eu vou ficar. Eu quero viver na iniquidade, pronto, acabou. Eu não quero mudança. E nós temos que entender que nós somos um povo perseguido. Nós temos que entender isso e aceitar essa situação, irmão. Porque tem muita gente que começa a ser perseguido e não aguenta a pressão. E sai dos caminhos de Deus. Volta para as velhas práticas, porque ali ninguém mexia com ela. Mas nós temos que entender que seremos perseguidos. Jesus foi perseguido. Todas essas parábolas aqui que Jesus está falando, essa mesma aqui, é porque ele estava sendo perseguido. Se você ler o versículo antes aqui do capítulo 21, fala assim, ó, quando os chefes, os sacerdotes, os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo. Mas tinham medo das multidões porque elas o consideravam profeta. Tudo que esses fariseus, o povo judeu queria era matar Jesus, prender Jesus, tirar ele da circulação, porque as pessoas que acompanhavam Jesus, a multidão estava sendo envolvida. E isso estava incomodando os religiosos. Então nós vamos incomodar os religiosos. Nós vamos incomodar o mundo e glória a Deus por isso, porque se você não incomodar o mundo, é porque você está fazendo parte dele. Então as pessoas têm que olhar pra gente, irmão, com o nariz torto mesmo. Tem que olhar pra gente com aquele olhar, sabe? Que não gosta de você, amém que não gosta mesmo, porque quem tá no mundo, quem tá com o inimigo não tem que gostar de nós. Porque luz e trevas não andam junto. Aonde a luz, a treva tem que sair. A treva tem que se dissipar. Então nós não podemos mesmo fazer parte da roda do escarnecedor. Nós não podemos mesmo nos infiltrar no meio do mundo e passar desapercebido. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. E elas têm que ser atraídas para essa luz. Mas muitos vão olhar para nós e não vão gostar de nós. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então nós vamos ser mesmo perseguidos, vamos ser mesmo odiados por aqueles que não querem Jesus de jeito nenhum. E quanto mais está se aproximando do fim, mais essas pessoas estão tirando as máscaras e se mostrando quem realmente elas são. E nós vamos ter que saber lidar com isso. Nós vamos ter que entender que nós vamos ser perseguidos, que vai chegar um tempo que vão bater na porta da nossa casa. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais a Bíblia na nossa mão. Por isso que nós temos que nos encher da palavra, porque a palavra ela tem que estar dentro de nós. Porque ela vai ser o nosso alimento. Ela é quem vai nos sustentar na tribulação, nos últimos dias. Então, nós vamos agora ser mesmo perseguidos. A partir de agora, irmão, nós sabemos que vai ficar de mal a pior. Então, aqui, essas pessoas, esses servos, eles foram ali, eles foram assassinados. Veja que fala,
O restante, agarrando os servos, maltrataram e o mataram. Quando o rei ficou sabendo disso, o rei ficou furioso. Ninguém põe a mão nos meus servos. Ninguém põe a mão naquele que eu escolhi, naquele que está andando comigo. Ninguém põe a mão. E aí Deus começa aqui a fazer a sua justiça. Lá em Salmo 105, eu anotei aqui esse versículo. Salmo 105, versículo 15. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Quer dizer, não coloca a mão, não mexa com os ungidos do Senhor, não mexa com o povo de Deus. Porque o Senhor é quem vence as nossas batalhas. Os nossos inimigos são os inimigos do Senhor. É Ele que está à nossa frente, guerreando a favor de nós. A justiça de Deus, ninguém escapa, irmão. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça do homem, muitas vezes, infelizmente, é falha. Acontecem muitas injustiças dentro da justiça dos homens. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita, imutável, eterna. E aqui, quando esses convidados aqui maltratam e matam os servos, o rei ele fica furioso e manda queimar a casa dessas pessoas. Manda destruir essas pessoas. Porque além deles não quererem participar do banquete, ainda mataram os servos. Aí ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão nos ungidos do Senhor. Fica tranquila. Fica tranquila. Porque o Senhor está com você nas suas lutas. Aqueles que têm se levantado contra você, irmãos. Aquele que tem humilhado, aquele que tem difamado, aquele que tem falado mentiras a teu respeito. Se não haver arrependimento e essa pessoa não se converter, não se arrepender, ou entregar a vida dela para o Senhor vai fazer a justiça. E aí não tem dinheiro, não tem status, não tem nada que vai impedir a justiça de Deus. Então fica tranquila, só confia no Senhor. Só confia nele, porque no tempo certo o Senhor fará a justiça dele. E aqui ele queima a cidade deles, e aí os outros servos voltam pro rei ali, e o rei fala para eles assim, olha, o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Uns não quiseram, outros mataram os meus servos. Essas pessoas não mereciam. Não merecia, tá tudo pronto. Tem o melhor aqui para ser servido. Sabe de uma coisa? Vai pra rua. Vão pra rua e chama todo mundo. Os bons e os maus. Chama a cidade, chama o povo, chama todo mundo para vir aqui nesta festa. Vão às esquinas e convide para os banquetes todos o que vocês encontrarem no caminho. Que graça de Deus. Que graça de Deus. O Senhor quer todos. O Senhor chama todos. Não merecemos, irmãos. Eu não mereço, você não merece. Ninguém merece. Todos nós somos pecadores imperfeitos. Todos nós temos uma natureza má. Nascemos maus. Porque no nosso DNA há o pecado. Mas a graça de Deus nos chama. O amor de Deus nos constrange. O Senhor está de braços abertos para todo aquele que quer. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta de todo o coração. Ele não está especificando. Eis que estou à porta batendo sobre aqueles assim, assim, assim. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir. Então, é generalizado para todos.
Ele está batendo na porta de todos, mas aquele que abrir, eu entrarei. Tem gente que ele está batendo e a pessoa não está abrindo, mas ele está lá, ó, batendo. E a pessoa não abriu ainda. Outros já abriram e ele já entrou. Ele já entrou e ele quer cear, sentar à mesa, cear com você e você com ele. Ele quer relacionamento. O Senhor quer ser encontrado. O Senhor quer ser convidado à mesa. O Senhor quer apresentar a você uma nova vida, uma nova perspectiva, quer encher teu coração de esperança. Ele quer mudar a tua história, mas para isso você tem que abrir a porta, querer entrar, querer fazer parte. Então aqui ele sai convidando todo mundo. Sai convidando todo mundo. Convida todo mundo. Mas espera aí. Eu estou chamando todos para um banquete nupcial. Ele está chamando todos, mas você tem que saber como se portar. Como entrar nesse banquete? Existe uma palavra que se chama santidade. Nós temos que estar vestidos apropriadamente. Existe renúncia, entrega. Existe levarmos uma vida verdadeira com Ele. Não é de qualquer jeito. A palavra de Deus fala que nova criatura somos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, já não é mais nós que vamos decidir, mas é Jesus em nós. A nossa vida já não é mais nossa, é dele. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos dá vestes novas, nos lava de todo o nosso pecado, nos arrependemos, entregamos tudo para Ele e a partir dali nós vamos viver em santidade, mantendo essa roupa branca como a neve, limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu vou viver uma vida para manter essa roupa limpa, santificada, purificada por Jesus. Então eu vou viver numa constância com Ele, um relacionamento com Ele. Aquilo que eu era, eu já não sou mais, porque agora eu faço parte deste reino. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino da sua justiça. Então, aquilo que era do meu passado não serve mais em mim, não cabe mais na minha vida, não faz mais parte de quem agora eu sou. Então, aqui ele está dizendo que saiu convidando aquelas pessoas para elas irem nesse banquete. Só que quando o rei chega lá, tem um homem que não está com essas vestes nupciais, porque ele quis entrar de qualquer jeito. Ele não fez nenhuma mudança. Vamos imaginar essa situação de uma parábola sendo uma realidade ali naquele contexto. As pessoas que viviam ali ao redor do reino, muitas eram miseráveis, passavam necessidades, passavam fome, não tinham instruções, eram sujas, porque elas não tinham recursos para ter uma vida boa. Mas quando elas são chamadas para este banquete, o que elas vão fazer? Estou sendo chamada para sentar na mesa do rei. Eu vou colocar a minha melhor roupa, mesmo sendo uma roupa simples, humilde, mas eu vou colocar a melhor, eu vou pelo menos pentear meu cabelo, eu vou estar preparada, porque eu vou estar diante dele, eu vou estar diante do rei. Que honra que eu estou recebendo. Então, elas vão com vestes nupciais, elas vão com a sua
melhor roupa, do que elas tinham de melhor para estar ali. Mas esta pessoa aqui, nesta parábola, ele não estava usando essa veste. Ele foi do jeito que ele estava. Não tô nem aí, eu vou assim mesmo. E nós temos que entender que quando nós fazemos parte do reino, somos chamados por Jesus, nós não podemos estar de qualquer jeito. Sim, o Senhor nos chama da forma que nós estamos. Nós chegamos lá arrebentados, cheios de pecado, cheios de sujeira. Mas a partir do momento que eu estou com Ele, eu tenho que ser nova criatura. E hoje muito a igreja tem se perdido, muitas placas têm sido aí levantadas porque se prega que você pode continuar do jeito que você está. Que você pode continuar em pecado. Porque Deus é amor, então Ele te aceita de qualquer jeito. E aqui nessa parábola mostra para nós que não. Que nós temos que estar com as vestes nupciais. Ser santo como eu sou santo. O que eu fazia, eu não faço mais. Eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei da sarjeta emocional e espiritual que Jesus me libertou. E para lá eu não quero voltar. E eu vou fazer de tudo, todos os dias, para estar digna diante dEle. Para poder honrá-lo. Para poder alegrar o coração do meu Deus. Porque eu sou grata por fazer parte deste povo. E é assim que eu quero me manter. Só que esse homem aqui, ele entrou de qualquer jeito. E quando o rei, ele entra ali, o olho dele vai certeiro. Vai ali naquele homem. E ele fala, por que você não está com as vestes? Quer dizer, quando ele pergunta isso para ele, nós entendemos que todas as pessoas estavam e todas as pessoas tinham esse recurso de usar essa veste. As vestes nupciais era algo que todo mundo tinha. Então só não foi quem não quis, só usou quem não quer. Todos nós temos a oportunidade de estarmos diante do Senhor. Todos nós temos a mesma oportunidade de fazermos parte do seu reino e de estarmos um dia com Ele na eternidade. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem o seu povo preferido. Não tem. Mas Deus se alegra com aqueles que te servem em espírito e em verdade, com aqueles que entregam a sua vida totalmente para Ele, para aqueles que têm um coração obediente ao Senhor. Existe essa diferença. Então a oportunidade é para todos nós. Todos nós temos a mesma oportunidade. Só não vai quem não quer. Só não muda quem não quer. Porque o Senhor está aqui para todos nós. Então quando Ele chega e fala assim, por que você não está com sua veste? Você veio aqui desse jeito? Pode sair daqui. Aqui não. Então não ache que você pode estar diante do Senhor de qualquer jeito, irmão. Não ache que fará parte do reino dos céus, na eternidade, uma pessoa cheia de pecado, que não tem arrependimento, que tem coisas escondidas dentro dela, porque não vai fazer parte. Aqui Jesus deixa claro, amarre-lhe as mãos e os pés, quer dizer, não tem como você fazer nada. E lance para fora, nas trevas, fora do reino. Fora do reino, fora da presença do rei. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Ele está falando do inferno, irmão. Ele está falando aqui das trevas eternas, aonde haverá choro e ranger dos dentes. Eu quero estar, e você tem que querer também estar, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor. Todas essas coisas aqui dessa terra, elas vão passar. E nós vamos estar num reino de justiça, ao lado do Pai, por toda a eternidade. É lá que nós temos que querer ir. É para lá que nós temos que todos os dias nos esforçar
para sermos os escolhidos. Porque ele fala assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos foram chamados ali para participar. Todos foram chamados. Jesus, ele está chamando todos. Mas vai chegar um dia onde todos nós seremos julgados. E aí, poucos vão ser os escolhidos dentro de um mundo inteiro. Então, nós temos que estar em Deus, nos esforçar, nos rasgar diante dele, de verdade, sem reserva, sem medo, se lançar nos braços dele, ser grato pela oportunidade que o Senhor está dando sobre nós, de sermos diferentes, de fazermos a diferença. É um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Então que ele seja a sua prioridade. Nada tome o lugar de Deus no teu coração. Busca ele em primeiro lugar na tua vida, irmão. Busca o reino em primeiro lugar. O restante das coisas, elas vão vindo de uma forma natural, de uma forma perfeita em Deus. Deus, ele vai derramando bênção sobre a sua vida. Ele vai transformando a tua história. Ele vai abrindo portas aonde não tem. Ele vai quebrando cadeados aonde ninguém conseguia abrir. Porque esse é o nosso Deus. Então, não queira colocar a mão onde não é para você colocar. Não queira retroceder. Nós temos que avançar, continuar, permanecer, prosseguir, não desistir. E buscarmos todos os dias a santidade. Porque o dia que ele vier e nos chamar, como nós nos apresentaremos diante dele? Com as nossas vestes nupciais, em honra, em glória, em adoração, em santidade, ou nós vamos nos apresentar maltrapilhos, sujos pelo pecado? Como que nós vamos nos colocar diante do Senhor? Aquelas virgens nécias, elas foram buscar o óleo na última hora. E aí quando elas chegam, já fechou a porta. A porta já fechou e elas não tinham mais o que fazer. E aí ele fala assim para ela: a verdade é que não as conheçam. Jesus conclui: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então é tempo de você hoje encher as suas lamparinas. Viver uma vida em santidade, em verdade com o Senhor. Tirar as máscaras, abandonar o pecado, se arrepender dos maus caminhos e se converter para o único caminho que é Cristo Jesus. Com Deus não tem como andarmos em dois caminhos, é um só. Ou você entra na porta larga, ou você entra na estreita, não tem outro, não tem a porta mais ou menos. Ou é uma ou é outra. Com Deus, ou você está com ele ou você está contra ele, e isso só cabe a você decidir. Você pode assistir pregação, você pode ler a palavra por ler, você pode ficar ouvindo, mas se você não decidir que você quer realmente Cristo, se você realmente não ler a palavra e se alimentar dela e se entregar totalmente a ela e viver da palavra, irmão, nada que você está fazendo na vida vai adiantar lá na frente. Você pode achar que você é uma escolhida, mas será que você vai ser chamado? Será que eu vou ser chamado? Eu quero ser chamado. Tudo que eu mais quero é que o Senhor olhe para mim e fale: Renata, pode vir. Você pode entrar para as bodas. É isso que eu quero na minha vida. E eu tenho me esforçado para que isso aconteça. Então nós temos que nos esforçar, irmão. Por mais difícil que seja, por mais luta que nós passemos,
Nós temos que nos esforçar a estarmos em Cristo Jesus, com Ele, vivendo para Ele, e estarmos com as nossas vestes nupciais prontas, limpas, imaculadas, santificadas. Amém? Vamos orar nessa hora? Peça a Deus que se você está aí com as suas vestes erradas, se você tem andado com vestes erradas, sujas, rasgadas, peça a Jesus, porque Ele vem e Ele tira as vestes de pecado, Ele te dá novas vestes. Ele põe sandália no teu pé, Ele põe uma aliança no teu dedo. Tudo que Ele mais quer é que você caminhe com Ele. Tudo que Ele mais quer é você no reino. É isso que Ele quer. Então peça a Ele. Abra sua boca e peça. Peça ao Senhor com fé, com todo o teu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem mostrado, Deus. O Senhor tem nos mostrado que ainda há tempo. O Senhor tem nos mostrado que não devemos perder as oportunidades. O Senhor tem falado ao nosso coração, Deus, de uma forma tão clara, Pai, que tudo que o Senhor espera de nós é uma vida em santidade, é uma vida reta, é uma vida de entrega total. E nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração aberto, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, Pai. Nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. De tudo aquilo, Deus, que tem trazido sujeira, Deus. Tudo aquilo que tem nos afastado de vivermos uma vida em santidade. Nos arrependemos, Pai. Gere em nós, Pai, mais arrependimento. Gere em nós, Deus, mais mudança. Gere em nós, Pai, mais desejo de estarmos diante do Senhor limpos, com o coração aberto, pronto para te obedecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha alcançar aqueles, Deus, que ainda não entenderam a importância de viver para o Senhor, Deus. Alcança essas pessoas. Toca, Deus, no mais profundo do coração delas, Pai. Alcança essas pessoas, Deus. Que elas venham, Pai. Que elas venham como elas estão. Mas que a partir daí, Deus, o Senhor gera nelas mudança. Que elas larguem tudo, Senhor. Que elas abandonem todo o pecado. Que elas possam renunciar ao eu. Pegar a cruz dela e caminhar com o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, gera, Deus, mudança nesse dia. Vem com salvação, vem com libertação em nome de Jesus, para a glória do Senhor, Pai. Que haja realmente, Senhor, hoje corações quebrantados, contritos, corações arrependidos, Senhor. Que haja festa no céu, em nome do Senhor Jesus. Que haja testemunhos de libertação, Deus. Para que seu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa vida, o nosso dia. Nos livra, Pai, do mal. Nos livra, Senhor, das armadilhas, das distrações. Nos livra, Senhor, dos banquetes deste mundo, Deus. Nós queremos sentar, Deus, à tua mesa. Nós queremos, Deus, participar do teu banquete. Nós queremos, Senhor, comer do teu pão, beber da tua água, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nada nem ninguém nos tire, Pai, deste propósito. Que nada nem ninguém faça com que nós nos desviemos do nosso chamado, dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Mas que permanecemos firmes, Pai. Firmes na tua palavra, vivendo, Pai, o nosso dia a dia, debaixo, Senhor, da tua autoridade, debaixo, Senhor, da tua vontade, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, nós declaramos neste dia que o Senhor é bom, que as suas misericórdias, elas se renovam todos os dias. Obrigada, porque o Senhor está derramando sobre nós a tua graça, o teu amor, a tua paz e a tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor, nos alcance, Senhor, nos liberte de todo o mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar diante do Senhor com as nossas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Que o Senhor possa olhar em nós e se alegrar com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Que o Senhor possa olhar para nós
e continuar derramando, Senhor, da tua unção, da tua alegria e do teu amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida. Obrigada por todos aqueles que entraram. Aqui a Tati, a Maria Cristina, a Soraya, o Jeff, a Selma, a Márcia, a Rita. Amém? Todos aqueles que fazem parte das minhas manhãs. Todos aqueles que eu sei que oram e intercedem pela minha vida. Que Deus venha cada dia mais abençoar vocês, cada dia mais derramar bênçãos sem medidas. Amém? Que você possa compartilhar dessa palavra, que você possa falar para os seus amigos. Compartilha a página do YouTube, páginas marcadas. Eu vou baixar agora o podcast de ontem. Vou baixar o devocional de agora. Então eu peço para que você entre lá, compartilha, siga o canal, ativa as notificações, manda essa palavra para os seus amigos, para a sua família, amém? Vamos juntos proclamar as boas novas do reino, vamos juntos levar a palavra de Deus para todos aqueles que tanto estão precisando, assim como nós precisamos, tantos outros estão precisando também, amém? Para estar de pé, para não desistir, para não retroceder, amém? Um beijo grande para você, fica com Deus e eu te espero aqui amanhã, a partir das 8h15 da manhã, amém? Um beijão, Deus te abençoe, até amanhã.